Salve, salve, senhoras e senhores, bebunos e bem boas deste Brasil dantes, muito mais, varonil. Quinta-feira braba. Hoje, meus amigos, o dia foi brabo, o batente foi pesado. Hoje eu estou mais cansado do que o pente da Maria Bethânia, e não é pouca coisa. Então, não vai ter avaliação, só um bate-papo mesmo com a minha boa e velha chopp Ribeirão. E qual que é o assunto que eu elegi? Elegi, assim, não usando as urnas pirili, que é desgraça. 6 milhões para pirili, né? É o ócio. O ócio, meus amigos, se não o maior, o ócio ele é um dos maiores desfrutes ao que o ser humano pode se dar, um dos maiores luxos, não é? E quando eu falo ócio, não significa prevaricação, não é eu ter alguma coisa para fazer, algo a ser realizado, deixa para amanhã e vou ficar coçando o saco, não. O ócio é quando você já fez tudo que você precisava. O ócio é um período cada vez mais raro, onde você não tem nada para fazer e já fez tudo o que tinha, né? E esse ócio é um momento, né, que as pessoas deveriam se dedicar a um recolhimento, a uma atividade mais contemplativa. Então, o cara olha ali para uma paisagem, o cara vai regar as plantas, se não tiver planta, planta umas plantinhas, não é? O cara vai escutar uma música bem baixinha, vai ler ali um bom livro, né? Vai ficar sozinho, né, em silêncio, pensando na vida. Eu preciso muito desse ócio, né? E esses momentos são cada vez mais raros, tanto que eu faço as coisas muito apressadamente. Às vezes eu estou aqui em casa, eu começo a fazer as coisas muito rápido, a minha esposa acha que eu estou nervoso. Eu não estou nervoso, eu só quero acabar logo para eu poder ficar à toa, né? Eu cavo esse meu tempo de ócio, não é? Mas hoje em dia, né, ainda mais nessa sociedade conectada e etc, frenética, louca, esquizofrênica, paranoica, eu percebo que as pessoas, elas não sabem usufruir desse momento de ócio. Quando, ocasionalmente, muito raramente, elas têm esse momento onde ela já fez tudo o que ela tinha que fazer, não tem mais nada para fazer, que são raros, mas quando ela tem esse momento, ela começa a procurar coisa para fazer. Ou ela pega o celular, isso é o clássico, né? Ou então o cara senta, vou pensar na vida, vou contemplar, vou acender um incenso, sei lá. Aí o cara olha assim para a parede e ele vê lá um descascadinho na pintura. O cara já quer pintar a casa inteira. Deixa o descascadinho, meu amigo. Tá? Esse descascadinho, essa rachadura, são linhas que o tempo impõe à sua casa, assim como impõe ao seu rosto. Tá? Esse descascadinho, essas rachaduras, são marcas de expressão, são como se fossem as rugas. E desde que não sejam nem de natureza estrutural, deixa lá. A casa ela ganha uma cara que é dela, tá? Dela e das pessoas que vivem nela. Ela ganha um cheiro que é dela. Né? Ou então o cara senta assim, começa a olhar para o chão, esse ladrilho aqui parece que está meio, já quer rejuntar a cozinha inteira. Não, meu amigo, deixa lá, não está dando infiltração, não está nada, deixa lá, mas o cara ele quer, tá ali. O cara vê lá a mesa está mancando, nossa, ele já quer lixar o pé, não, dá um papelzinho, põe o calço. Ou seja, as pessoas ficam procurando coisas para se ocupar, para ficarem atribuladas, elas não conseguem diminuir esse ritmo frenético. Sozinho, então, imagina que fica. Mas aí, alguém pode dizer, não, mas isso é do ser humano, essa insatisfação, essa procura constante de inovar, de empreender, de se aperfeiçoar. Bosta nenhuma, meu amigo. Não há nada para ser inovado. Não há nada de novo sob o sol. Nunca houve, já dizia o Eclesiastes há muito tempo atrás. Né? Isso, na minha época, chamava fogo no cu. O cara tem fogo no cu, meu amigo. Tem comichão na argola, tem oxiurus ali, fazendo escalada, nadando nas suas pregas. Só pode ser isso. Tá? Eu já quero... Né? E por que eu estou dizendo isso? Ontem, né, voltando para casa, do trabalho, tanto para ida quanto para volta, eu tenho ali umas 3, 4 rotas alternativas. Em termos de distância, dá na mesma, não muda nada não. Mas eu mudo um pouquinho para variar, passo um lugar que eu sei que tem uma goiabeira, eu pego ali. Quando eu estou voltando, se eu for fazer uma pizza, eu sei onde tem um manjericão, eu pego ali, eu vou andando, né, eu vou variando. E ontem, nessa rota que eu usei para voltar, eu passo em frente ao prédio em que minha mãe mora. Né? Ela mora no mesmo bairro que eu.
E ela mora, é um condomínio, são 3 prédios. Esses 3 prédios pegam ali um quarteirão inteiro. E eu passando ali, eu vi que estava a calçada toda arrebentada e umas árvores arrancadas, principalmente mangueiras antigas. Minha mãe mudou para esse prédio em 86, 40 anos, e aquelas árvores já existiam. E aquelas mangueiras todas no chão, a calçada arrebentada, tudo. Passei pelo primeiro prédio, passei pelo segundo, minha mãe mora no terceiro, do começo da rua para lá, e aí eu vi um sujeito parado, meio que supervisionando a obra, meu pai, 85 anos, ali, olhando aquele negócio ali. Aí parei, conversar um pouquinho para ele, conversa vai, conversa vem, como que vai, etc, etc, etc. E aí eu falei, não, aqui a calçada, vai reformar a calçada, tudo, então a gente está aproveitando para tirar essas árvores, né, essas mangueiras e tudo. A calçada, meu amigo, eu passo ali todo dia, quase todo dia sim, dia não. Tá, em alguns lugares ela está um pouquinho mais elevada, mas nem rachada, tá? A mangueira, ela não tem as raízes que se alastram, que sobem, elas vão mais profundo mesmo. Então tinha pequenas elevações ali, pequenas rachaduras, que também é uma identidade que aquela calçada foi adquirindo ao longo do tempo, né? Mas resolveram fazer o quê? Refazer a calçada, passar um botox na calçada, ela ficar lisinha, uma harmonização facial. E aí aproveitaram para quê? Para arrancar as pobres das mangueiras, meus amigos. Bom, a árvore tem pelo menos 40 anos, né? Eu acho uma judiação isso aí. E aí, o que aconteceu? Não tinha que mexer. Geralmente quando o cara mexe em alguma coisa que não tem que mexer, mexe com comichão no toba, né? Dá merda. Meu pai já foi síndico, não é mais síndico há muito tempo, mas acho que ele estava ali porque, enfim, deve ser um dos moradores mais antigos também. Numa das mangueiras que arrancaram, a raiz dela ela vai para o fundo, a pouco se ela não arrebenta tanto assim não, sabe? É um exagero. E ela tinha envolvido, ela tinha se enroscado numa tubulação de água e puf, arrebentou. Tava lá aquela água toda empoçada na rua. É a vingança da mangueira, né, meu amigo? Se tem uma coisa que você não deve mexer é com a mangueira. A mangueira se vinga e de uma forma que, olha, você pode não gostar. Ou até vai, depende, né? A outra mangueira estava enroscada, a raiz, num duto que passava telefone e internet. Arrebentou com tudo também. O prédio estava sem internet, o povo xingando, uma desgraça. Não precisava ter mexido. Por que esse fogo no cu de não deixar quieto aquilo que está ali ainda? Está funcionando. Para quê? Não está incomodando ninguém. Ainda mais coisa velha. Em coisa velha, isso vale para coisa e para pessoa, você não pode mexer naquilo que está velho. Você acha que você vai consertar de um lado, você desgraça de 2, 3 lados. Você não pode ficar mexendo no que está velho. Então estava lá aquela água escorrendo, povo sem internet, sem telefone, uma zona. E por quê? Porque não aguenta ficar quieto, né? Em vez de arrancar a mangueira, o que faz? Senta ali, tem uma entradinha no prédio, né? Que tem escada, tem umas cadeirinhas ali na entrada, entra ali e fica contemplando aquela mangueira. Ali sentam passarinhos que vão comer fruta, né? Ali tem insetos que chegam. Pode contemplar essa mangueira. O rachadinho da calçada, pequenas elevações, para quê? Né? Foram mexer com aquilo que estava velho, né? Então, gente, você teve um raro momento onde você não tem nada para fazer e já fez tudo o que tinha, senta, vai tomar uma cerveja. Isso aqui é um relaxamento delicioso, né? Olha umas plantinhas lá atrás, vai regar as plantas, tá certo? Vai olhar ali o pôr do sol, o pôr do sol até já foi, né? Vai tentar desligar, né? Vai tentar desligar da vida. E é isso, meus amigos. Hoje era essa palhaçada que eu tinha para dizer. Até mais.